Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tentar demonstrar de onde vêm os dados que a gente vem trabalhando até agora. Por exemplo, quando eu criei essa máscara, essa regra aqui para mascarar o campo de seguro social, eu vim aqui e disse que ele está buscando a tabela CB Partner. Mas da onde eu tirei que a tabela lá de cliente que está sendo acessada o tempo inteiro é a CB Partner? Além disso, eu tenho sempre usado o campo Tax ID para me referir ao seguro social. Mas da onde eu tirei que esse campo é Tax ID, se lá na tabela ele aparece como SSN? Então a ideia desse vídeo é tentar demonstrar de onde a gente consegue pegar esses dados, entender um pouco da base de dados que está por trás do aplicativo, se nós não temos acesso a essa base de dados, ok? Existem pelo menos duas maneiras de fazer isso. A primeira delas é a seguinte: quando a gente faz consultas que geram log, como essa daqui, tá? Quando a gente vem na base de dados, a gente vê que a gente consegue olhar, por exemplo, escolhi uma aqui, a consulta que foi feita. Tá? Então, para ele gerar aquele log, ele consultou essa tabela CBPart, né, que é exatamente a que a gente está usando, e além dele ter consultado, se eu clicar aqui eu consigo olhar, por exemplo, a query que foi rodado, mas além disso daí, ele pegou alguns exemplos. Quando ele chama aqui de sample data, ele está pegando algumas linhas daquela tabela, não todas, mas ele pega algumas linhas. E é importante salientar que ele não faz isso em toda a consulta. Tá? Em geral, quando um usuário já fez diversas vezes aquela mesma consulta, ele já conhece aquele usuário, já sabe que o usuário costuma usar essa tabela, então ele não fica coletando esses dados. Então, durante todo esse vídeo, eu tenho usado os usuários Bill e o Adam. Então, se a gente usar o Bill e o Adam lá, provavelmente ele não vai coletar essa informação. Então, para fazer esse teste aqui, eu criei um novo usuário lá e acessei a aplicação com esse usuário pela primeira vez. Está aqui o usuário Charles Bronson. Portanto, como foi o primeiro acesso dele, o Open Bravo resolveu coletar essas informações. E o que são esses dados aqui, que parecem dados malucos? Na verdade, esses dados são exatamente o que está aqui aqui na aplicação. Por exemplo, deixa eu abrir uma tela aqui que fica mais fácil de explicar. Por exemplo, aqui o nome comercial, Lakeisha Smith. Quando eu venho para cá, eu consigo ver que o nome aqui está como Lakeisha Smith. Significa que aquele nome comercial que está lá na tabela, na verdade, o nome do campo na tabela original do banco de dados é name. Da mesma forma o seguro social, tá vendo? Começa com 446, termina com 200. Quando eu venho aqui, possivelmente está mais para a esquerda. Não, temos que procurar mesmo essa informação. Não é tão simples de achar. Mas está aqui. Olha, esse número aqui é aquele número que aparece lá como seguro social. E repare que o nome do campo na tabela é o Tax ID. A outro ponto era o e-mail que aparece lá. Né? Repare que o e-mail, para a gente, aparece como URL e não como e-mail, como está aqui. Então aqui ele mostra e-mail formatado bonitinho, mas o nome do campo, na verdade, é o URL. Então é assim que a gente conhece a base de dados do cliente e consegue fazer as nossas associações aqui para a criação de regra. Mas existe uma maneira ainda mais interessante, extremamente interessante. Ela é um pouco complicada para chegar até lá, mas eu vou tentar fazer um passo a passo aqui. Primeiro ponto é clicar aqui em Config. Tá? Em Config, nós vamos vir em Settings e vamos rolar a tela para baixo para o último item, que é o Ligue ou Desligue o Discovery Mode. Então vamos ligar o Discovery Mode, vamos salvar essa configuração. E agora que nós estamos em Discovery Mode, o que nós temos que fazer é o seguinte: clicar aqui em Discovery, tá? E aí nós temos que cadastrar o endereço do cliente. Quem é o cliente? É a pessoa que está abrindo aquele Open Bravo. Então, nesse caso, como eu vou fazer isso aqui de casa, eu vou usar o próprio endereço aqui do meu apartamento. Como no momento o meu endereço IP é esse daqui, ok? Final 237. E ele já havia sido cadastrado aqui, então só tem que dar um reapprove aqui. Mas se você não tiver com o endereço IP aqui, basta clicar no mais, colocar o teu endereço IP aqui e dar um OK. Então o que eu vou fazer? Eu clico aqui
Ele está pré-aprovado, ainda não está 100%, eu vou mostrar como. Aí eu copio essa string que está aqui, olha, barra secupy, barra request recording. Venho aqui numa seção novinha de um browser, inclusive eu peguei esse navegador aqui, limpei o cache dele, e coloco o endereço que a gente está usando para acessar o OpenBravo aqui, ou qualquer aplicação que a gente esteja acessando. E no final, eu anexo o barra secupy, barra request recording. O que isso aqui vai fazer? Ele vai me avisar que eu estou entrando em modo de recording, de gravação. Eu dou um aceito. Aí eu volto até o secupy, dou um refresh aqui e aprovo esse pedido dele. A partir daqui, eu consigo entrar normalmente no secupy, no OpenBravo, desculpa. E quando eu me logar, olha que interessante, ele mostra aqui embaixo que eu estou no modo de descoberta. Então aqui eu vou usar um usuário qualquer, o Adam, por exemplo. O importante é o seguinte, durante esse período que eu estiver rodando com esse usuário Adam, ou seja, ele qual for, nenhuma regra que tenha sido feita para o usuário Adam vai funcionar, nada. Está completamente parado aqui, ele está completamente aberto para esse usuário Adam. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, que quando a gente coloca ele em modo de descoberta, para aquele endereço IP lá que nós cadastramos como cliente e para o usuário que a gente está tentando mexer aqui, ele vai deixar aberto sem nenhuma regra valendo para ele. Okay? Então agora, quando eu clico aqui em cliente, por exemplo, ele vai trazer aquela planilha sem nenhum filtro, nunca vai ter nenhum filtro pelo fato de estarmos em modo de descoberta. E aí a sacada agora é a seguinte, eu clico aqui em Select Field, ele fica selecionado, tá vendo? Ele tem a opção de voltar, como undo, mas enquanto ele estiver selecionado, quando eu paro em cima de qualquer campo, ele coloca esse campo em verde. Então, por exemplo, vamos vir aqui no seguro social, qualquer linha, tá? Na hora que eu clico nele, ele vai trazer para mim o seguinte, o nome do campo, está aqui o Tax ID e aonde que ele está, ou seja, ele está no esquema Public, na tabela CB Partner e o nome dele é Tax ID. Então foi assim que nós descobrimos que o campo do seguro social é Tax ID e assim que nós descobrimos todos os outros campos. Por exemplo, o Commercial Name, nós vimos que era Name o nome dele, não Commercial Name. Isso porque quando eu clico aqui em Commercial Name, ele me fala que o nome dele aqui é Name. Tá? Mesma coisa com e-mail, nós vimos que era URL, não e-mail, o nome real do campo na tabela. Quando eu clico aqui, ele me mostra que é URL, e sempre mostrando a tabela. E tem uma coisa interessante aqui, bastante interessante, que é o seguinte, aqui no secupy, quando a gente vem aqui na parte de configuração e vem aqui nessa parte de recursos, a gente consegue criar essas classificações aqui, conseguimos criar sensitividade para esses campos. Então isso, quando a gente faz por aqui, ou a gente importa a base de dados, né, vem no campo aqui de importar, importa isso aqui de algum lugar, ou a gente preenche na mão um a um, ou a maneira mais simples é chegar aqui e fazer isso daqui mesmo. Então, por exemplo, suponha que eu queira que esse campo de endereço, eu não quero que o endereço do meu cliente apareça para ninguém, então eu quero que ele tenha uma sensibilidade alta, por exemplo, maior do que 30. Então eu clico nele aqui, a sensitividade, não sensibilidade. Então vem aqui e coloco esse campo, por exemplo, com sensitividade maior do que 30. Coloquei 35. E além disso, eu vou criar uma classificação para ele que eu vou chamar de endereço. Endereço. Ok? E dou um update. Tá? E aí, só mostrando um pouco mais, isso vale para qualquer tabela. Tá? Então se eu clicar na tabela de usuário, pega aqui qualquer coisa, o último nome dele, por exemplo. Tá lá, o nome da coluna é last name. Então daqui eu consigo conhecer toda essa base. E aí, por fim, quando eu não quiser mais ficar nesse modo de seleção, eu clico no Undo Select e aí ele volta a funcionar o OpenBravo normalmente. Mas nunca esquecendo que ele está completamente aberto. Então, assim que a gente terminar de usar, a gente tem que dar um logout nesse usuário.
temos que voltar aqui para a aplicação do SecuPy, e aqui em configuração ele mostra que a gente está em modo de descoberta, que ele está completamente aberto para esse usuário. Então a gente vem aqui em Settings, rola aqui para baixo, desliga o modo de descoberta e dá um Save. E aí olha que, às vezes acontece isso, tá pessoal? Na hora de salvar ele dá esses alertas, mas é só dar um refresh na página. Eu não sei se é um problema do browser ou se é da página, mas dando um refresh isso funciona. Deixa eu ver, sim. Não, desculpa, ele estava ligado, temos que desligar e agora ele vai funcionar. Agora funcionou. Agora vejam que interessante, na hora que eu clico aqui em Resource Access, não existia essa linha aqui. Nós fomos lá e dissemos que a linha de endereço vai ter esse tag aqui, endereço, e vai ter a classificação de 35. Ou seja, de lá do próprio OpenBravo, sem precisar conhecer nada do nome de campo, a gente consegue criar todos esses filtros e as nossas classificações. E a partir daí conseguimos usar essas classificações dentro de regras com classificações, com sensitividade e tudo mais. Ok? Espero que seja útil esse vídeo.